Agora sim, agora estamos gravando de novo, novamente, outra vez aqui com vocês. A cultura, né, de número 2, nós vamos trazer esse documento, que é um anexo já desse começo do nosso trabalho aqui. Lembrando que esse documento é um documento formatado inicialmente pelo Cláudio Mello, que é meu professor de cabala, e eu adicionei algumas coisas, a linha de pensamento também, né? Logicamente, eu estou aqui presente, mas aqui a gente vem entender, como eu estava falando antes, aqui a gente vem entender o pensamento da sabedoria ancestral, as origens dela, como foi a evolução e o porquê. Muitas escolas de cabala, elas vêm trazendo esse pensamento, a magia, vem trazendo o lado místico, mas esquece da origem. E a gente tem que saber muito a origem das coisas para a gente compreender e o nosso subconsciente entender como é que as coisas funcionam. Então tá, vamos lá, vamos ler a respeito. As origens da sabedoria ancestral, a evolução do pensamento. Desde que o ser humano se percebeu como vivente e iniciou questionamento sobre de onde vem e para onde vai, seu conhecimento foi sendo transmitido de geração em geração através das pinturas, nas cavernas e pela tradição oral. Para manter essa cultura e seus costumes, até que inventou a escrita, há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. A gente fala muito em data, né? Antes de Cristo, antes da Era Comum. Os judeus falam antes da Era Comum e os cristãos, logicamente, falam antes de Cristo. Mas a gente não pode deixar de entender que a Terra tem, quiçá, bilhares de anos. E desde que a gente entende também que sempre que há uma massa energética, o Gaia, a gente chama... Eu queria muito trazer um texto para vocês chamado Mito Maia, que o mito Maia fala de Gaia, e esse mito Maia, ele faz a gente entender o que é essa consciência da construção do homem com a Terra. Por que a gente chama Gaia, né? Falando também sobre a mitologia, mas Gaia, em especial, vem trazendo essa contagem de tempo. Quem aqui não assistiu ainda, recomendo que assistam, pelo menos para entender mais ou menos um pouco as coisas, é aquele filme da Marvel, Eternos. Eternos é um filme de ficção, mas a gente sabe que essa galera que estuda ficção, que estudaram os quadrinhos, eles leram bastante, vários livros. E o mito maia é muito mais antigo, ele fala muito da história daquele filme da Marvel, que são extraterrestres que vieram para a Terra e que eles trouxeram tecnologia, e as pessoas assim foram entender como as coisas funcionam. Aqui, ó, aqui a gente já começa a falar um pouquinho do que a gente entende hoje como atualidade, mas essa energia é muito mais antiga e ela é uma evolução do que a gente entende do que seria a teoria da relatividade e da física newtoniana. A gente agora aqui vai falar um pouquinho de física quântica. Do entrelaçamento entre consciências e inconsciências. Esse aqui é o entrelaçamento quântico, surge de um lado a palavra, a escrita e o ensino formal. E do outro lado, a comunicação não verbal. A arte e a expressão corporal. Aqui, quando fala isso da escrita e do ensino formal, a gente está falando de um ensino secular, de que você vai aprendendo ano a ano, como a gente aprende hoje na escola, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Isso é uma parte da história. A outra vem a comunicação não verbal, que até as pessoas se entenderem que elas poderiam emitir sons e que falariam a diferente um dos outros, essa comunicação, a gente tem ela até hoje. Por quê? Só 7% da nossa comunicação ela é verbal. Os outros 93% é não verbal. Então, é um bocejo, é uma forma ou outra, e cada povo tem o seu modo de pensar, e cada povo tem o seu modo de agir. Então,
Hoje, por exemplo, eu tive uma aula espetacular com uma colombiana. Ela faz umas expressões que, para mim, soa assim uma coisa gritante. Depois eu perguntei, por que você faz isso? Ah, não, é normal para nós. Os portugueses, eles falam muito, ai, que gira. Esse gira é que é muito legal, é muito bacana. Então, cada um tem a fala verbal, mas também tem os comportamentos não verbais. E essa comunicação, de um modo geral, ela foi vista como uma forma de entrelaçar o ser humano à terra, de um modo geral. Além disso, a outra forma que se dá através dos sonhos, da manifestação das emoções e a formação de arquétipos que criaram os mitos e histórias, as parábolas, os contos e mitologias sobre as quais se formam as religiões. Aqui eu quero trazer uma coisa bem interessante sobre os mitos, né? Normalmente, nós temos, vocês sabem que aqui nós temos a mitologia brasileira. Tem a mitologia africana, tem a mitologia grega, tem a romana, tem a egípcia. Todos esses deuses que são trazidos, eles são vistos desse lado da mitologia. Mas muita coisa também foi vista na história. Tem situações em que fazem uso, por exemplo, Jesus fazia uso de parábolas, que eram pequenas histórias com fundos morais, os contos e as mitologias, como eu estava falando aqui, sobre os quais se formam todas essas religiões. Aqui a gente vem falar sobre a metafísica, a busca de explicações sobre a essência dos seres, a razão de estarmos no mundo, de nossas relações e interações com o universo. Aí vem a filosofia, que é mais abrangente, tomaram caminhos mais ligados à consciência. E também esse lado da religião. Por outro lado, todas as religiões ocidentais modernas, a partir do Renascimento. Então, aqui, eu não vou ler o texto todo, senão vai ficar muito enfadonho, mas o que a gente tem que entender aqui? A metafísica, o que é a metafísica? O que é meta? A gente tem que entender que nós somos frutos de um entrelaçamento de todas essas experiências passadas. Então, nada, já sabemos disso, né? Nada se cria, tudo se copia ou se reinventa. E muita coisa que acontece hoje aconteceu lá atrás, nos primórdios. Aqui embaixo, aqui tem um texto, né, um pouco mais, e aqui vem falando, eu estou fazendo essa aula para quem está no grupo do Projeto Gimel. Essa aula de cultura é para o Projeto Gimel. Então, se você está vendo esse vídeo e não está vendo o mapa, é porque você não faz parte dessa aula e quem te passou o link certamente vai te passar o texto, né? Então, aqui tem sobre os rios, né? Aqui tem o mapa da Babilônia, o deserto arábico e assim vai. Mais abaixo, aqui a gente está falando das explorações. Ao explorar a história da aquisição e propagação do conhecimento a partir dessas fontes, chegaremos à base da religião e gradativamente à metafísica, à filosofia e à ciência, que essa é a base daquela aula. Hoje fala muito da metafísica, fala muito do entrelaçamento quântico, isso tudo já é muito antigo, só está sendo reiluminado agora. De modo simplificado, verificamos que existe uma ponte que liga a religião, o misticismo e a ciência. E que esse fato está fundamentado primordialmente às duas divisões do nosso cérebro, que é uma forma de que cada uma encontrou para apresentar soluções para a nossa sobrevivência por mecanismos conscientes e inconscientes. Uma mente, dois lados. A gente tem que entender assim. A partir da civilização mais antiga da humanidade, a Mesopotâmia. Então, aqui tem bastante coisa, aqui falando sobre a Suméria. Vamos lá. Considerada, em geral, uma civilização mais antiga da humanidade, a civilização suméria, desenvolveu uma religião muito ligada às forças da natureza. Aqui, os sumérios também acreditavam na criação do mundo de forma bem próxima ao conceito judaico-cristão. Adão era chamado Adão, Cadmon, né? Seria o Adamo, o Jardim do Éden seria Edim,
O dilúvio e a Torre de Babel também são elementos presentes na visão mística suméria, embora com um enfoque diferenciado. Acreditava-se nos deuses Anunnaki, equivalente a Abnei Elohim. Abnei quer dizer filho, em hebraico, e Elohim quer dizer deuses. Então, filhos dos deuses, tá? Abnei Elohim, os filhos do Eterno que desceram dos céus para viver a terra. Elohim, queria trazer isso aqui para vocês. Não sei se eu já comentei isso aqui com vocês. Elohim são várias faces do mesmo Deus. Adonai, El Shaddai, Hashem, Yud-Hei, Vav-Hei, alguns chamam de Jafé, e assim vai. Elohim são Shekhinah, que é energia feminina. Então, esses seriam as várias faces desse Deus. Eu vou trazer um texto aqui para vocês. Mônica, por gentileza, vai anotando, se você puder, anota para mim o que eu estou prometendo, porque eu queria... Anota, por gentileza, porque eu vou fazer eu vou trazer esses materiais como um plus para poder preencher um pouco mais e vocês compreenderem isso. Quais são os nomes de Deus, ou os nomes de o Elohim, em cada situação. Tá? Por exemplo, Hashem, que é o Pai Soberano, o Deus da luta, o Shaddai, e assim vai. Né? Tem muitas pessoas que meio que confundem por que Deus tem tantos nomes, por que tantas religiões chamam tantos nomes diferentes. Esse texto vai ser interessante para elucidar isso. Abraão, ou Abram, o original das principais religiões monoteístas. Aqui tem a história dele, mas eu queria dar uma adendo aqui o seguinte: todas as religiões elas são abraâmicas. De Abraão surgiu o taoísmo e o hinduísmo, para começar. São as mais antigas. Seus descendentes, mais à frente, é que fizeram as religiões, como a religião do judaísmo. E do judaísmo veio o cristianismo, o sufismo e o islamismo. Só para vocês terem essa informação. Aí aqui embaixo, está falando aqui, os estudiosos, inclusive alguns cabalistas, encontraram similaridades entre seus personagens Abram e Abraham com a divindade hindu Brahma, ou com a casta de Brahmanes. Os Brahmanes, né, na verdade, é Brahmanes. Sua esposa Sara poderia ser a deusa Sarasvati, ou Shanti, né, como tem muita gente que chama também. Existem várias coincidências nos nomes relacionados à Torá para a história desse período. Tudo ainda é estudo. Então, lógico, cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. Os indianos dizem que aquilo tudo aconteceu, e é daquele jeito e acabou. Quem aqui já teve a oportunidade de ver uma novelinha indiana? Meus amores, não tem como acompanhar. Uma novela indiana são de 800 a 1.200 capítulos. E são passadas diariamente. Os atores, eles ficam esses dias todos, anos e anos, gravando aquela novelinha. E é uma coisa assim, porque eles têm muita história. E cada dia que passa, eles têm estudos que fazem você acreditar que aquilo tudo é real. E tudo é fonte de estudo. Tem coisas que não são, digamos assim, tem coisas que não são comprovadas. Mas a gente não pode deixar de entender que são as formas de lidar, como eu falei, são informações escritas, faladas, e as informações que vão através da própria cultura. Aqui nós temos a Índia, né? A história da Índia teve início aproximadamente em 3.300 anos antes da Era Comum ou antes de Cristo, quando a primeira civilização urbana se formou nos arredores do rio Indo, que originalmente o nome do país. Por volta de 1500 a.C., a Índia foi invadida pelas tribos arianas, povo nômade, os povos nômades, vindo provavelmente do Irã, que ocuparam a região
dominando a civilização hindu que se formava. Aqui tem um livro muito interessante, deixa eu pegar aqui, só um minuto. Esse livro aqui, ele é muito interessante, que é o Akhenaton. Akhenaton, a Revolução Espiritual do Antigo Egito. Esse livro é um livro psicografado, mas eu até mantenho ele aqui marcadinho, que ele fala muito sobre a Atlântida e fala sobre o porquê que a Atlântida ela sofreu esse desaparecimento. E fala muito de como aconteceu também a formação da Índia, do Egito, e muito dessas informações que a gente vê aqui. Então, aqui vocês no texto tem muita informação sobre o Vale dos Rios, da Mesopotâmia, e onde se atribui a origem do judaísmo. Aqui tem também, foram escritos vários livros do sânscrito, né, os Vedas, que tem aqui, os nomes são vários, vocês podem ver também. Aí, logo em seguida, vem o surgimento do budismo, pregado por Siddhartha Gautama, né, que foi o Buda, e o jainismo, pregado por Mahavira. Eu não conhecia até o Cláudio trazer isso aqui para a gente. Deixa eu ver aqui, alguém entrou? Não, ninguém entrou. Não, foi o Valdomiro que fez uma pergunta. Foi? Deixa eu ver aqui, Valdemiro. Cadê você? Qual foi a sua pergunta? Não, ele não perguntou, ele falou que ele não está conseguindo ver imagens. Não, mas eu não estou transmitindo imagem, você só está vendo eu. E o livro agora. O livro de Akhenaton. Eu não estou transmitindo a imagem, porque você estava vendo antes, agora você não está conseguindo ver. Então tá, deixa eu voltar aqui para o texto. Eu também não conhecia sobre no caso, aqui está falando do hinduísmo, né, tal, e eu não conhecia sobre esse Mahavira. O contexto indiano trouxe novas orientações ao hinduísmo estabelecido na região. Então, tem o lance da invasão dos turcos, dos árabes, dos afegãos. Por quê? Lá eles eram riquíssimos em especiarias. Então, todo mundo queria estar lá, porque imagina você comer uma comida insossa. Imagina você entender que os condimentos, hoje nós entendemos, né, que os condimentos eles melhoravam a sua energia vibracional. Era lá que você poderia fazer pequenas magias. Era queimando uma sálvia, por exemplo. Como é que seria para esse povo? Então, todo mundo queria estar próximo do que tinha em abundância. E o que eles tinham muito em abundância não era ouro, era especiarias. Inclusive, o que afirmam, né, que a descoberta do Brasil foi porque Cristóvão Colombo ele estava atrás das especiarias, né? Ele estava indo para a Índia e acabou encontrando os índios aqui no Brasil. Isso é uma história para banho dormir que a gente, mais à frente a gente vai ver que não é por aí, né? Salomão viveu aqui, para você ter uma ideia. Aqui no Brasil, Salomão viveu. Todas as religiões hindu-judaicas acreditam-se que se uma pessoa for virtuosa, praticando o bem e sem apego material, ela irá, após a morte, para um local melhor, chamado paraíso ou nirvana. Isso não ocorre nas regiões ditas pagãs. Um adendo. Eu fiquei sabendo recentemente que tem muitas pessoas que estudam, que frequentam centros de umbanda, de candomblé, elas não sabiam que existia vida após a morte, ou não acreditavam. Eu falei assim, mas como? Se elas mexem justamente com esses cultos aos orixás e trabalham com entidades que estão em outro plano. Então, mais à frente, a gente vai ver sobre dimensões. Mas aqui, essa galera lá atrás, ele já tinha uma noção de que agindo corretamente aqui na Terra, você iria para é como se você passasse de um plano para outro, de uma dimensão para outra, onde você poderia viver num plano melhor. E lá eles chamavam de nirvana, aqui nós chamamos de céu, né? Vamos para o céu, e assim vai.
Vamos lá. Na maioria destes, os deuses representam elementos da natureza, e na liturgia consiste usualmente na entrega de oferendas para obter benesses na vida terrena. É o que a gente fala em relação a esse lance de você ter essa aproximação. Os indianos, eles, às vezes, eles deixam de comer para colocar leite para Ganesha. Apesar de eles não beberem leite, né? Mas eu digo assim, arroz, flores. O Ganesha ele é mais arrumado do que a própria casa. Então as pessoas acreditam que para mudar a vida tem que dar isso. Isso aí é uma prática hindu-judaica. Aí a gente mais à frente a gente vai ver o que é isso. Buda, por volta de 500 anos antes de Cristo, o hindu chamado Siddhartha Gautama criou uma dissidência do hinduísmo, que veio a ser chamada de budismo. Então, já sabendo que o budismo é uma dissidência do hinduísmo. Lembra que eu falei sobre o taoísmo? Taoísmo e hinduísmo vieram a partir de Abraão. E o budismo veio a partir do hinduísmo. Então, já tem uma subdivisão dessa religião. E hoje encontra-se muito difundida no Tibete e Sudeste Asiático, o Japão e na China. Assim, o hinduísmo e o budismo são parentes, guardam muitos elementos comuns. Ao conceito de divindade. Gente, até aqui vocês estão entendendo? Querem trazer alguma informação? Tem alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Abrem os microfones e vocês podem falar. Ninguém quer abrir o microfone? Só eu que vou falar mesmo hoje, né? Vocês são ótimos. Assimilando tudo. Tá entendendo? Tá entendendo por que eu trouxe isso também? Uhum. Para vocês entenderem? Sim. Então, tá bom. Então, vamos nós. Conceito de divindade na antiguidade. As definições do sagrado são muito semelhantes na filosofia judaica e védica, de acordo com as teologias monoteístas e as agora começou. Panenteístas do hinduísmo. Eita, essa palavrinha é forte. O ser supremo é, no sentido mais elevado, o uno, além da forma, infinito e eterno. É imutável e é a própria fonte da consciência. Paneteísmo seria religião difundida em vários lugares. Essa aqui seria. Vocês sabiam que tudo que tem final ismo é religião e tudo que tem ista é ciência? Quem não sabe, anote isso aí. Tá? Hinduísmo é religioso. Hinduísta é o praticante cientista daquela religião. É para vocês entenderem do sufixo da palavra. Então, seria o panenteísta, ele seria aquele que praticaria as teologias monoteístas ou politeístas, né? Mas aqui é panenteístas. Então, aqui eles estão falando que existem em vários lugares, não só em um lugar especificamente. Está além do tempo, do espaço e da causa, e ainda permeia tudo e todo ser. Está além do gênero. Quando é considerado como esse princípio infinito, se chama Brahman, e é indescritível princípio onipresente, original, inesgotável, onisciente primeiro, eterno e absoluto. O espírito cósmico supremo, o espírito cósmico supremo, que é sem um princípio, sem um fim, e está escondido em todos, e quem é a fonte, a causa, o material e o efeito de toda a criação conhecida. Gente, vocês lembram que eu coloquei lá no grupo uma foto que eu pedi para a inteligência artificial fazer uma foto de Deus, ou do Criador, do Eterno, da Luz? O nome que for é de acordo com a Torá?
E ele não me Sim. trouxe uma forma, ele me trouxe um estado de conexão parecido com o pseudo Big Bang. Lembra, né? Essa foto, ela deu pano para manga, porque eu coloquei ela dentro de um grupo de cabala que eu tenho. E eles falaram o seguinte: é impossível, nem a inteligência artificial tem condição de descrever Deus como uma pessoa. É impossível, porque ele é causa primeira, inesgotável, onipresente, onisciente. Ele é um espírito cósmico, não tem como. Porque se ele se assemelha ao ser humano, ele não pode ser uma fonte criadora do ser humano. Porque, e aí? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então, Deus está acima disso. O Criador está acima disso. E muitos tentam fazer a mesma coisa com os seus, sendo que o Deus para o hinduísmo é Brahma. É um homem com 3 faces. O taoísmo, o equilíbrio, né, do Tao, ele tem uma forma, mas Siddhartha Gautama ele veio com o budismo. E o budismo tem um homem como se fosse o Deus Supremo. As religiões, hoje em dia, elas têm de dar formas. O cristianismo tem Cristo como um Deus maior. Eles esquecem, inclusive, da presença e da consciência de que existe um Deus maior. Ele é o filho do homem, então, a partir de hoje, ele é Deus na Terra. Vocês estão tentando entender até onde eu estou querendo chegar? Eu entendi. Tem até na oração, eu nunca entendi por que fala Maria, né? Na hora que fala mãe de Deus. Não, é mãe de Jesus. Por que mãe de Deus? Sim. E essas situações elas vão acontecendo porque é um conceito do ser humano trazer o mais próximo. Ele não entende que Deus está dentro da gente. Eles entendem que Deus está fora. E tem que entender que esse Deus que está fora, ele está próximo de você. Você o conhece, ouviu. Então, quando fala Maria, mãe de Deus, isso aí é um conceito que realmente nunca entrou na minha cabeça. Eu fui criada em colégio católico, mas nunca entrou na minha cabeça. Maria, mãe de Deus, eu tenho até um relato para falar, eu conversando com uma moça que é evangélica, e eu falei de um problema que eu tinha. Problema corriqueiro, obesidade, é o de sempre, né? Ah, não sei o que. Ai, senta no colo de Jesus e esquece disso. Eu falei, como assim? Não, eu costumo conversar muito com Deus sobre. Esquece Deus. O negócio é Jesus. Eu fiquei olhando assim e falei assim. Aí eu lembrei desse texto aqui, sobre o lance das divindades do passado. E as pessoas hoje têm uma divindade mais presente, de 2000 e poucos anos. E as pessoas tentam trazer isso. Então, Maria não é a mãe de. Que se Deus deu o filho dele, que essa é. Eu não quero entrar muito no mérito agora, porque a gente ainda vai difundir muita coisa para vocês entenderem o que eu vou falar. Mas se Deus, na cabeça deles, né, se Deus deu o filho dele, é um pedaço dele que está aqui, porque o conceito de ter um filho, qual é? É de você copular, né? Então, tira a santidade de Deus. Aí tiveram que pegar uma virgem para ter um filho. E essa mulher virgem, ela foi santificada, porque a partir do momento que ela veio, tem um livro, eu falo muito dos livros, né? Tem um livro aqui, Verdade e Vida, eu acho que ele não está aqui, ele está com meu marido. Verdade e Vida, ele fala sobre uma situação que Jesus Cristo, ele fala o porquê que ele é o sangue e o porquê que ele é o pão e ele é o sangue, né? Ele é o pão e ele é o vinho. Acredita-se que Jesus, ele realmente tenha sido feito de pão e vinho. Mas isso aí é uma história para próximo, mais à frente. Não vou ficar colocando caraminhola para vocês agora, não. Então, vamos lá.
Brahma, na verdade absoluta, é a pura existência, consciência e conhecimento, de acordo com a escola filosófica hindu e a Advaita Vedanta. Nada no universo realmente existe, exceto a Brahma. Então, quer dizer, tudo para eles tem isso. Este também é um conceito cabalístico do divino. Então, vamos lá. Nada existe a não ser o divino. Aqui vem a linha do tempo. Vocês têm essa imagem aí, o surgimento do homem na pré-história, há 3.500 milhões de anos antes de Cristo. Por isso que eu estou falando, olha só quanto tempo. Isso aqui é o que se presume. Eu acredito em coisas muito. Vocês aqui ouviram falar de um filme, de uma série chamada Anjos e Demônios, no Good Omens, o nome da Sim, série. eu acompanhei. Tu viu? Tu viu a segunda temporada? Sim. Gente, eu chorei de rir. O Arcanjo Miguel casou com Beelzebub. Vocês têm noção da cabeça do povo? Transgressão total. E eles falam de coisas assim de muitos anos antes. Então, e como foi que Adão e Eva foram expulsos? E ali eles estão, lógico, é uma coisa cômica, mas é interessante como aquilo ali é o cômico que acaba fazendo sentido, porque as pessoas acreditam nisso. Aí, logicamente, 4 milhões de anos, 4 mil anos antes de Cristo, a invenção da escrita ou da forma rudimentar de se apresentar, né? Aí vem o nascimento de Jesus Cristo, o marco zero do calendário cristão, e a história do período, aqui o estudo do passado, dos seres humanos depois da invenção da escrita. E aqui a gente retrata aqui essa setinha como se fosse o hoje. Por isso que eu gosto muito do trabalho do Cláudio. O Cláudio, ele, para vocês terem uma ideia, o Cláudio, ele, na primeira passagem por religião dele, ele foi testemunho de Jeová. Então, o cara é um conhecedor da Bíblia e ele sabe ilustrar porque ele tem um domínio. Falo para ele que ele é o suprassumo na hora de apresentar a filosofia. E é isso aí que a gente vê. Então, aqui a gente mais ou menos tem uma noção, nesse gráfico aqui, como é que é a nossa apresentação na história, a linha do tempo e a Idade Antiga. 12 mil anos antes de Cristo, existiu o sul da Turquia, aí aqui a gente vem vendo uma história enorme, e aqui vem sendo retratados ano a ano, os faraós. Vocês que estão com o texto, vocês vão entender esse período védico, Vedas, essa parte toda que ele retratou isso com uma maestria super. Ele é, nesse sentido, ele é fantástico. Eu não vou ficar falando muito, porque eu quero trazer um pouco aqui, vamos vir aqui para baixo, que a Índia começou sua Idade de Ouro, sob o governo da dinastia Gupta. A gente aqui está falando agora de 113 da Era Comum. Não minto, 120 da Era Comum. O Império Romano foi dividido no Império Romano do Oriente e do Ocidente. Aí aqui, ó, do século I depois de Cristo, veio Yehuda ben Yosef, Jesus, tá aqui. Os primeiros cristãos eram de origem judaica e os judeus prosélitos. Paulo inicia a pregação a não-judeus. Tem um livro chamado Paulo Estevão. Onde ele está? Aqui. Esse livro aqui é muito antigo e muda a vida da gente quando a gente lê sobre. Esse livro é um livro espírita, não é? É. Eu li ele quando eu tinha uns 16 anos. Você lembra da história? Mais ou menos, mas é maravilhoso. Esse livro foi ditado por Emmanuel para Chico Xavier. Esse livro conta a história de Paulo quando ele era o grande, digamos assim, inquisitor, né? E ele, a partir dali, depois que ele conheceu Jesus, as belas palavras, tudo começou a fazer sentido, ele passou a ser pró-judeus.
Então, é uma história lindíssima. Vejam, se vocês puderem, procurem. Nossa, tem um tempinho que eu não mexo nele, então ele está com um pouquinho mais de poeira. Meus livros são muito antigos. Esse livro aqui, inclusive, é do meu marido e hoje está na minha estante porque eu peguei para mim. Está aqui, ó, Paulo Estevam. Esse livro, ele foi impresso pela FEB. Eu não sei se esse livro é um dos livros que Chico Xavier deu algum direito autoral para algum lugar, mas ele foi da editora da Federação Espírita Brasileira, né? Ele foi ditado por Emmanuel. Aí aqui vem Shimon Bar Yochai, que foi ele, que é o discípulo de Rabi Akiva, que ele iluminou, né? No caso, eu vou ler o texto todo para a gente não perder o contexto. Shimon Bar Yochai, discípulo de Rabi Akiva, 40 a 135 segundo os judeus, ou provavelmente de Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus. Aqui, logicamente, Jesus, mas a gente vai tratar Jesus como um judeu, né? Porque ele era judeu. Antes de ser morto como Marte pelo imperador Adriano, Shimon Bar Yochai viveu 13 anos numa caverna, recebeu por inspiração o Zohar, o livro do esplendor. Esse livro, Anete, esse livro que você ganhou do seu marido, eu te falei, foi o maior presente que ele pode te dar. O livro do esplendor, quando a gente tem uma revelação, vamos colocar assim, divina, quando a gente tem uma revelação, a gente não tem apenas só uma ilustração, não é um livro que foi lançado, ele foi iluminado. Então, o Zohar é o principal livro da Cabala, que a gente vai ler muito. Em 185, Orígenes, o cristão de Alexandria, o Egito, né, foi um teólogo, filósofo neoplatônico, patrístico, nossa, os nomes são maravilhosos, né? E um dos padres gregos que estabeleceram as bases do cristianismo, século III, da Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria, ela revelava coisas assim que hoje a gente não precisaria estar com a Cabala sendo apresentada assim. A Biblioteca de Alexandria, ela foi incendiada, foi até uma coisa assim grotesca. Quem teve a oportunidade de assistir ao documentário de Cleópatra vai entender o porquê que Cleópatra ela foi essa mulher tão instigante, e nada tem a ver com a Elizabeth Taylor de cinema. Então, a Biblioteca de Alexandria foi a grande perda da humanidade. Acho que a humanidade ela retrocedeu milhares de anos porque a Biblioteca de Alexandria foi incendiada. E foi uma das significativas e célebres bibliotecas e um dos maiores centros de produção do conhecimento da antiguidade. Então, ela foi estabelecida também durante o século III a.C., ou da Era Comum, no complexo palaciano da cidade de Alexandria, o reino ptolemaico do Antigo Egito. O pai de Cleópatra, ele era Ptolomeu, né? Então, Cleópatra, ela foi treinada, ela era uma estudiosa, e ela estudava dentro da Biblioteca de Alexandria. Era poliglota não à toa, porque ela aprendeu como entender as línguas a partir dos livros e das técnicas que os livros mostravam para ela. Foi uma grande perda para a humanidade. Já que em 306, o Império Romano de Constantino I dá o início ao cristianismo. Ao se converter e adorar a cruz, apoia financeiramente a igreja, constrói basílicas e concede vários privilégios para o clero. Em 351 a 370, Hipácia, ou Hipátia, de Alexandria, Egito, foi a primeira mulher documentada como tendo sido matemática. Esses dados são interessantes para poder a gente entender. Em 325, convocou o Concílio de Nicéia para o estabelecimento da questão cristológica entre Jesus e Deus,
Aí começa a bagunça. O estabelecimento da doutrina papal e a promulgação da lei canônica. Aqui, depois, veio o Concílio de Constantinopla, a condenação de preexistências da alma. Aí é que começou o enredo. Logo em seguida, também teve, em 1240, Abraham Ben Samuel Abulaf, o fundador da Escola de Cabalá Profética, nascido em Saragoça, Aragão, Espanha. Ele era um sefarado, né? O termo cabala foi registrado pela primeira vez nos ensinos do Rabino Isaac, o cego, ele foi nascido em 1160 a 1236, da Era Comum. Aqui, ó, vocês veem que lá estava escrito AC, DC, e aqui a gente já começa a retratar Era Comum. Na Provença, França, e foi isso que foi apelidado de o pai da Cabala. Em 1270, aqui, depois de Cristo, o cabalista Serafade, Moshe de Leon, seria Moisés de Leon, né? Redescobre o Zohar e o publica. Em 1098, publicação de O Cabailon. Então, uma das coisas que nós vamos fazer aqui é, como eu falei para vocês, dentro da cultura nós vamos ter cursos. E um dos cursos que a gente vai ter que meio que começar, já vai ter que mesclar, vai ter que ser o Zohar, vai ter que ser o Cabailon, para a gente entender as leis herméticas e entender o porquê que o contexto da Kabbalah ele vem trazendo essa teoria, de um modo geral, que muda a vida da gente. Todos estão aqui dentro para serem pessoas melhores. Isso é um fato. E por que não viver coisas melhores, sendo pessoas melhores? Então, essa sempre foi a busca dos justos, ou os tzadkins, esse é o nome, né, dos justos, das pessoas que passaram vidas e vidas estudando e vindo e apresentando coisas novas e tendo uma vida para esse momento nós estamos aqui conversando sobre Kabbalah online. Só para vocês terem essa ideia. Aqui, manuscritos bíblicos, né? Aqui vem falando sobre as escrituras hebraicas, os rolos do Mar Morto, o livro de Isaías, manuscritos do Novo Testamento. No século II vem o Novo Testamento, no século IV, né, vem o período dos únicos textos completos e antigos, e aqui a gente fecha esse princípio de entender de onde nós viemos. Gente, guardem esse documento. Logicamente, vocês estão recebendo paulatinamente, mas guardem esse documento. Por quê? Vai ser importante, porque isso aqui, eu falo com o Cláudio, que a gente não encontra em qualquer lugar. E ele vem trazendo, na Cabala Ancestral, ele vem trazendo muitas informações que foram perdidas, e ele foi buscando, vai vendo viagens, oportunidades que ele vai conversando com pessoas públicas, e pessoas que têm ali informações, e a gente aqui começa a entender o pensamento. Agora eu quero trazer uma coisa bem interessante desse livro aqui, do livro de Akenaton. Deixa eu pegar aqui para ler para vocês. Por todo o universo, a caminhada da animalidade para a angelitude se processa de acordo com a necessidade e o perfil de cada filho de Deus. É o nível de consciência, gente. A gente aqui, hoje, eu tenho certeza que vocês vão dizer assim, nossa, por que eu estou estudando isso? Uns vão entender, outros vão dizer, por que eu estou estudando isso? Basicamente, para vocês saírem, é uma semente, todos os nossos dados aqui, eles são sementes, para que vocês compreendam o que é que vocês... Meu Deus do céu, aqui deu um pirilim, eu não sei o que é. Mas, para vocês compreenderem o que nós estamos fazendo aqui, é simplesmente jogar a semente para que vocês entendam e recebam informações que talvez, se eu entrasse direto com a mística da Cabala, vocês lá na frente, vocês diriam, por que fizeram isso?
Você vê, a Anete lê um livro com 16 anos, que está aqui na minha estante e não se encontra em lugar nenhum. Então, Anete, de uma forma ou de outra, você já teve acesso a uma parte da Cabala. De uma forma ou de outra, você já teve acesso ao judaísmo. Gente, vocês querem trazer alguma consideração? Tem alguma dúvida? Foi tudo sanado? Vocês entenderam o que é essa sabedoria? E como foi que ela chegou até o dia de hoje? Porque nem naquela época a turminha não tinha WhatsApp, não tinha Meet, e o negócio era punk. Entendi. Uhum. E a gente vai ficar nisso mesmo, gente? Eu também. Eu tô achando interessante, porque quando eu li esse livro do Paulo de Tarso, né? É Paulo de Tarso? Paulo de Tarso. Eu lembro vagamente, mas ele era muito grande, e eu li ele assim, rápido, porque eu apaixonei com a história. Ele ficou cego, não tem um negócio assim? Sim, sim. Eu vou ter que ler de novo, porque Eu também vou ter que ler de novo. eu sei que me impactou muito quando eu li, muito mesmo. Eu fiquei muito impactada na época, eu era muito novinha, eu acho que eu devia ter uns 16, 17 anos, eu nem E conhecia como foi que ninguém. ele chegou? Agora vamos lá. Porque eu frequentava o centro espírita aqui da minha cidade, de kardecista. Sim. Então, eu li muitos livros da Zíbia Gasparetto, eu li praticamente todos os livros do Chico Xavier. Eu frequentei o centro até eu conhecer o Edireno, que a família dele era muito católica, né? Aí eu deixei o centro, mas eu sempre tive o pezinho lá, né? Olha, eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Tá Eu vendo li ali no muitos estante, livros. né? Uhum. Essa parte aqui, todo é crescimento intelectual e também livros espíritos. Isso aqui eu comprei em Marília, tá? Eu fui na casa da Mônica, e esses livros aqui, eles são uma coleção do Chico Xavier. Aqui, mais aqui atrás, tem umas coleções que elas são psicografadas também, do Antigo Egito. E tem um livro, esse livro aqui faz parte de uma trilogia, né? Que é o livro de Moisés, no deserto, e tem mais um livro, né, Mônica? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é Moisés 2, né? É o Moisés 2, tem a Liberdade de Israel, e tem a Vida de Moisés. É uma trilogia. E é fantástico. Esse livro aqui, essa trilogia, eu confesso que o último livro eu não consegui ler. Mas é porque eu achei que não era o momento de ler. Porque eu já lia sobre. Assim, falando sobre a libertação de Israel, eu já li. Já li bastante tempo. Falei assim: não, eu vou ter a trilogia, porque vai chegar uma hora que eu vou ler. E eu estou achando que está chegando o momento, sabe? Tem alguma coisa ali que está me chamando. Já tem umas 2 semanas já que eu estou adiando. Eu sempre leio um livro por semana. Pelo menos um livro. E já me apareceram 3 cursos para fazer, além das 3 academias e mais a Academia Salomônica. Então, eu estou estudando para caramba. Mas eu não sei porque esse livro está me chamando a atenção. E eu provavelmente vou ler ele esses dias. Gente, hoje, essa seria a aula da semana passada. Aula não, né? Cultura da semana passada. Hoje, eu vou subir ela amanhã para o YouTube, mas na quinta-feira nós vamos dar continuidade com o. Alguém está com a programação? A minha programação está dentro da minha agenda, que não está aqui comigo. Alguém está com a programação aí? Para a gente saber exatamente o que a gente vai estudar na próxima aula? Foi aquele primeiro que eu dei há 2 ou 3 semanas atrás. Estou tentando E o ver meu está aqui. no WhatsApp, eu estou no computador. Deixa eu ver aqui no arquivo. Módulo 1, módulo 1. Eu queria deixar aqui postado o que seria o que nós estamos vendo, mas a gente vai ver, então, certamente depois. Deixa eu ver aqui. Abrir. Estou pedindo aqui para abrir, eu acho que eu consigo aqui. Então,
Na quinta-feira a gente se encontra. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Para vocês, fica muito difícil vocês terem uma aula comigo, as aulas comigo, às 18 horas? Ou vocês preferem às 19? Eu posso, Ana. Para mim também pode. Pode. Para mim pode. O Valdemiro, você pode? Escreve aí. Semana que vem a gente vai ler sobre as civilizações mais antigas, na quinta-feira. A gente vai falar de civilizações. E por isso que eles são anexos, porque eles são interessantes, né, no caso de se ver, mas eles são bem densos. Então vamos fazer o seguinte, eu vou jogar lá no grupo, como diz o ditado, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, como vocês estão sempre aqui presentes, estão sempre comigo, eu vou trazer a aula para as 18 horas. Para mim vai ser mais confortável, até por conta do clima, e também eu acordo muito cedo. E para mim, a linha de trabalho é melhor fechar os meus trabalhos entre 20 e 21 horas. E aqui, a gente fazendo o nosso trabalho às 18, se for possível se estender, a gente pode ficar 2 horas ao invés de 1. O que vocês acham? Para mim tá bom. Para mim pode ser. Também 6 horas também é um horário bem, como é que se diz? Auspicioso. Sim, é o melhor horário que existe para estudo, né? 6 horas, 18 horas. É o 9. Na numerologia, é o 9. E o 9 é um número de doação mesmo, de altruísmo, de aprender a fazer as trocas, né? O 6, no caso, seria muito bom, 18, né? No caso, se for olhar o relógio de forma corrente. Então, tá bom, gente. Não saio da aula, que eu quero falar um negocinho aqui com vocês, tá? E eu estou encerrando a aula agora, vou subir para o YouTube e a gente se vê na próxima aula.